A escola é um fato inexorável na vida de todos nós. Passamos por ela, a escolarização é obrigatória e temos boas e também lembranças ruins do nosso período de escolarização. Neste vídeo de memórias, a jornalista Rafaela Vieira nos fala do seu processo de escolarização em Lagarto, onde passou a maior parte da sua infância e da adolescência, em Aracaju, onde chegou adolescente e estudou no Colégio Arquidiocesano, e também nos conta as suas experiências com os professores, as suas experiências com os colegas de escola, as disciplinas que lhe agradavam e aquelas das quais não gostava. Vamos ouvir a jornalista Rafaela Vieira. Meu plano que eu ia ser advogada, porque meu José Artemio Barreto, desembargador, ele é sobrinho do meu avô, Rafael. E meu primo, Carlos Augusto, que foi presidente da OAB, é meu primo, né? Ele é filho dessa minha tia Edith. E ele já tem um escritório grande. Aí tem meu tio Carlos Alberto, que faleceu tem uns 3 anos, que também era advogado. Então era todo mundo da minha família meio que era no direito. E aí meu pai falava, você vai ser advogada, porque seu tio já tá no direito, seu primo, já tá todo mundo lá, já você vai entrar no escritório já vai estar no escritório, não vai precisar entrar no escritório de ninguém, não sei o quê. Mas eu nunca quis. Eu sempre soube que faria jornalismo desde que eu era criança. Ele visitava muito meu avô, ele gostava muito do meu avô, né? Então ele perdeu o pai muito novo, e aí ele gostava muito do meu avô. Tanto que a aparência de Zé Artemio é meu avô todo. Quando eu vejo ele, fico achando que é meu avô, assim. Aí ele conversava muito comigo sobre jornalismo. E aí ele falava, se você quer ser jornalista, você vai ser. Você não tem que ir pela opinião do seu pai, né? Agora, meu pai era o melhor amigo do meu pai, era o irmão dele. Meu pai, os últimos dias dele, né, os últimos meses dele, meu pai, ele pediu pra ficar na casa de praia que a gente tinha lá, tem ainda no Mosqueiro. Meu pai ia pra lá, ficava com ele pescando. Foi assim, no final de vida, meu pai. Então, aí meu pai queria, né? Ele falava direto e tal. Só que aí, quando já criança, eu já sabia que na época meu pai. Mas ele fazia também as coisas e depois reclamava, né? Ele comprou uma câmera. Câmera dessas câmeras de gravar, né? De fita. E aí eu ficava gravando em casa, e aí fazia programa de rádio, fazia várias coisas. Então, meio que ali eu já fui, né? Né? Aí dali eu já fui. E aí eu fui pra escola, né? E fiz um teste vocacional e deu comunicação, que eu era uma pessoa muito comunicativa e tal. E aí eu fiquei na dúvida um pouco se eu fazia arquitetura, porque eu gostava muito de desenhar também. Mas acho que o desenho é uma forma também de comunicação, né? Então eu optei pelo jornalismo mesmo. A primeira, lembro, eu estudei numa escola chamada Pequeno Príncipe, lá no Lagarto, educação infantil. Depois eu estudei numa escola, colégio da Nossa Senhora da Piedade, que é um colégio de freira que tem lá. Eu lembro tive 2 professoras que eu lembro bem, que tia Rosângela e tia Cristina, que adulta eu encontrei com ela já. Eu tenho muitas amigas de infância. Não, do Pequeno Príncipe, tenho. Eu tenho... tem, inclusive, Márcia Pacheco, que ela formou comigo na UNIT. Ela é jornalista, porque agora ela tá um pouco afastada do jornalismo, porque ela foi embora com o marido passou no concurso. Ela era minha amiga do Pequeno Príncipe e ela formou comigo na UNIT, jornalismo. De Nossa Senhora Piedade, depois eu estudei no Pequeno Príncipe de novo. Porque o Pequeno Príncipe é a escola infantil e maior. Eu fui alfabetizada no Piedade. Eu fiz o ABC lá, bastante, pequena até, tinha 12 anos. Só quando meus pais se separaram, eu perdi 1 ano. Aí quando eu voltei pro Pequeno Príncipe, eu estudei, eu tinha 12, aí eu estudei 5ª série, eu acho. Eu lembro de lá, eu lembro das freiras, eu lembro da comida que a gente comia, que lá tinha um lanche, né? Lá tinha as orações, aí lá tinha as freirinhas, a irmã Anunciação, que era uma irmã muito importante que tinha da escola, e tinha a almôndega com macarrão pra comer.
tinha uma quadra enorme, aí tinha as aulas de vôlei, as competições de vôlei, a gente sempre assistia. Era perto da minha casa, a escola. Eu sempre gostei de português, literatura, redação, mas eu não gostava de matemática, física, química, né? Essa parte eu não estudava ainda, né? Mas matemática, eu nunca gostei. Aí eu vim estudar a 8ª série no Arquidiocesano. Eu estudei a 8ª série no Arquidiocesano, primeiro ano, segundo ano. Aí eu era péssima em matéria de cálculo. E aí eu perdi. E aí eu disse, não vou perder outro ano. Já tinha perdido um ano, não vou perder outro ano. Aí eu fui estudar naquele colégio elite que tinha ali na Rua de Socorro. E aí eu fazia cursinho pré-vestibular no método, de noite. E estudava no elite, pagando matéria e estudando 3º ano. E aí foi quando eu fiz o vestibular pra UNIT, pra jornalismo. Aí foi quando eu passei. Teve vários, né? Lá eu estudei com o Fernando Monteiro, professor de História. Ele foi coordenador depois. Aí ele era uma pessoa bem bacana. Tinha muitos professores bons, tinha professor de... Até os professores de matemática que tinha lá na época, que era uma matéria que eu não gostava. Eu gostava do Arque, eu gostava de lá. Porque lá era um colégio assim, que era um colégio que tinha um pouquinho de tudo. De pessoas... toda a classe social, pessoas do interior também. Então não tinha aquele bullying, sabe, de você vir do interior, você não sofria tanto como em outras escolas. Tinha o professor Anselmo, professor de inglês, também era muito bom. Então eu acho que foi um bom tempo que eu passei lá. A escola em si também, e lá era uma escola... Era católica, né? Então, como eu vinha de uma escola católica, isso também me ajudava muito, me familiarizava muito. Porque tinha os cantos católicos, então eu já vinha um pouquinho da minha trajetória em Lagarto, né? Então, eu tenho uma amiga, Dayana, que foi a minha primeira amiga quando eu cheguei aqui em Aracaju, que nós somos amigas até hoje. Na verdade, a gente não se vê muito por conta da vida mesmo. Ela é casada, tem filho também, mas a gente se fala sempre. Minha primeira amiga, que é Ana Caju, Dayana. Eu gostava de ir pra escola. Eu não gostava de estudar matemática, essas coisas de física, química, não sei o que, eu não gostava. Realmente, eu tinha muita dificuldade. E claro que o ensino do interior para o ensino da capital é diferente, né? Muito diferente. Então, eu tinha dificuldade, fazia aula de reforço, tudo. Então, isso era bem difícil. Mas eu gostava de ir pra escola, conhecia muito. Eu, como era uma pessoa muito comunicativa, eu sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas, de conhecer gente. Então, isso pra mim foi...